sua mão direita levantada, repita comigo esta oração. Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, Rainha das vitórias, que pelas vossas lágrimas de sangue destruí as forças infernais. destruí as forças infernais. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Pode se sentar. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Juninho, eu tenho 30 anos, eu sou casado há 2 meses, 2, 20, 40, vai vir muitos, em nome de Jesus, anos. Eu participo da Renovação Carismática Católica há 9 anos, graças a Deus, depois de ter feito um encontro com Jesus no retiro de jovens. E hoje nós vamos começar, a abrir este seminário de vida no Espírito Santo. Fazer um seminário de vida no Espírito Santo, uma experiência de seminário de vida no Espírito Santo, é para que a nossa vida, de fato, se até hoje ela não foi uma vida no Espírito, é para que a partir do seminário, é para que a partir de cada pregação, o meu interior, o meu intelectual, o meu coração possa ir desejando, alcançar, viver uma vida no Espírito. Viver aquilo que está em Gálatas. Tudo aquilo é vida no Espírito. Gálatas 5. Fazer com que o meu coração seja um coração submisso à vontade de Deus. Isto é vida no Espírito. E a experiência do seminário, quando nós nos abrimos, ela é transformadora. Parece uma coisa bobinha, algo simples. Não, querigma de novo, eu não preciso disso. Eu preciso como a profecia vinha aqui, a visão vinha, eu preciso de lenha grossa. Eu preciso de madeira de lei, para que o fogo se alastre dentro de mim. Então eu preciso estudar patrística, eu preciso me aprofundar nos doutores da igreja. Eu preciso ir para a mística dos grandes santos. Sim, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito válido e claro, isso é madeira de lei de verdade. Mas quando nós vivemos bem um seminário de vida no Espírito Santo, por mais simples que seja, por maiores sejam as vezes que nós já participamos, nós já participou de quantos seminários? Já uns 20, 30? Muitos, né? Mas Deus é novidade, minha gente. Deus é novo. O Papa João Paulo II, o Papa Francisco escreveu um livro para nós jovens. Deus é jovem. Por que ele escreveu este livro? Para dizer que Deus é jovem. Porque Deus é novo e Deus renova todas as coisas. Então, nós chegamos aqui num grupo de oração para fazer uma experiência com Deus. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, Deus não vai nos surpreender. Por mais que nós já tenhamos visto a pregação centenas e centenas e milhares de vezes, mas Deus sempre vai falar algo novo. O seminário de vida no Espírito Santo é isso. É desejar, trilhar uma vida no Espírito a partir de uma coisa simples, que é o querigma. O querigma é o meio de evangelização mais simples que tem. Que todo mundo entende. Do letrado, ao analfabeto. Do mais jovem, mais criancinha, ao mais idoso. O querigma é um meio de evangelização que todo mundo entende. Inclusive, era o meio de evangelização que Jesus fazia. Na simplicidade. Na Jornada Mundial da Juventude de 2013, eu fui como missionário, eu fiquei 30 dias no Rio. E nós ficamos numa área do Rio chamado Complexo do Caju, perto do porto. Nós ficamos responsáveis, o Ministério Jovem da Renovação, por evangelizar aquela região. E foi uma experiência muito boa, porque a favela, é assim que se chama, a comunidade, estavam passando por um processo de pacificação. Então o povo ainda tinha muito receio. Quando você chegava na casa das pessoas, que foi aquela missão de querigma mesmo, de porta em porta, para evangelizar as pessoas, elas botavam assim o olho na gretinha da porta, assim, diziam, eu não quero conversar com ninguém. As pessoas tinham muito medo. E eu lembro que nós chegamos numa parte da comunidade do Caju, e as histórias eram terríveis, cada história mais escabrosa do que a outra.
estávamos evangelizando e tinham lá um quartel da PM. Tinha um policial militar lá com um fuzil de todo tamanho. E a gente já tinha evangelizado as casas todas, mas todo mundo estava com receio de chegar perto dos policiais. E eu, como sempre, sou muito para frente, cheguei lá perto da policial, ela já botou a mão assim, já fez assim, opa, pode parar aí, o que é que você quer? Eu sou missionário da Igreja Católica Apostólica Romana, me chamo Raimundo Nonato Noronha Júnior, Juninho. Queria falar do amor de Deus para você, eu posso? Ela falou muito rápido, por favor, porque eu estou trabalhando, você não está vendo? Falei, nossa senhora, estou vendo sim senhora, mas eu vou falar do amor de Deus mesmo assim, vai ser rápido. E comecei a falar o querigma para aquela mulher. Eu quero dizer para você que Deus te ama. E Deus te ama com amor eterno. Porque a palavra diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não importa os nossos pecados. Porque Ele morreu pela salvação do meu e do seu pecado. E este Deus que morreu, que te ama, que não vê o teu pecado hoje, mas vê a abertura do seu coração, que morreu por você, Ele quer que você tenha fé dentro de você. Ele quer que você acolha a palavra dele. Claro que eu não estava falando com tanta força assim. Estava falando um pouco mais calmo. E fui falando. E a partir do momento que você se abre à ação da palavra dele, o Espírito Santo vem. A senhora quer sentir uma experiência do Espírito? E aquela mulher que mandou eu se afastar, ela foi chegando para perto de mim. Veja como a palavra de Deus nos seduz. A pessoa mais dura, a crosta mais dura é seduzida pela palavra de Deus. E ela foi chegando para perto de mim, para perto, e ela que tinha mandado eu ficar longe, já estava quase em cima de mim, ouvindo aquilo. E eu fui dizendo para ela, e Deus fala mais, filha, ao seu coração. Tudo que você tem passado, Deus tem olhado para você. Deus tem visto a dor que está dentro do seu coração, em todos os dias deixar as suas duas filhas, sem saber se vai voltar para casa viva. Mas Deus hoje está te abraçando, e abraçando as suas duas filhas em casa. E aquela mulher começou a chorar. E eu aproveitei, e eu disse, eu sei que você não tem abraçado as suas filhas, eu sei que você tem brigado com as suas filhas, mas Deus te ama, e Deus quer que você, mesmo depois de um dia de trabalho duro aqui, mesmo depois de andar armado o dia inteiro, chegar em casa e se desarmar. Não é de se desarmar do seu fuzil, da sua pistola, mas desarmar o seu coração, e Deus está fazendo isso agora se você abrir. E aquela mulher chorando, os superiores dela ali atrás, e ela chorando. E quando eu terminei de falar, eu disse, eu já terminei de falar. A senhora gostaria de uma oração? Ela disse, não, eu gostaria de um abraço. E ela virou o fuzil para trás e me deu um abraço. Estou arrupiando aqui, gente, essa história é verdadeira, tá? Eu não falei, não fiz uma grande pregação para ela. Eu não falei de doutrina profundamente dita. Eu falei uma coisa simples que tocou o coração daquela mulher numa profundidade imensa. Se você se abrir para a ação de Deus neste seminário de vida do Espírito Santo, Deus vai transformar a sua vida. Posso ouvir um amém? Deus vai transformar o seu interior, e a partir de hoje começamos então a escrever uma nova história com Deus. Não mais uma vida carnal, não mais uma vida de qualquer forma, mas uma vida no Espírito de Deus. O seminário de vida no Espírito Santo traz aquilo para nós, na palavra grega chamada metanoia, mudança de comportamento, conversão. E se você, repito, volto a dizer, abrir o seu coração para a ação de Deus, Deus vai transformar você. E aí você vai dizer, mas Juninho, eu já caminho há anos, mas Deus quer transformar você. Eu gosto muito disso que o Odinã falou aqui. Por que nós clamamos, vem Espírito Santo? Se nós já temos o Espírito Santo, se nós somos batizados, se nós somos crismados, se nós comungamos Jesus, por que então que nós clamamos este Espírito? Nós clamamos este Espírito para as áreas da nossa vida que Ele ainda não tocou. E eu gosto sempre, quando eu cito isso, de dar um exemplo. Sabe, na sua casa, tem um espaço na sua casa que você não leva as visitas. Principalmente os jovens. É difícil você levar uma visita no seu quarto porque ele é bagunçado. A despensa da nossa casa, a gente tem vergonha de chamar um amigo nosso e levar lá na despensa, porque a despensa é onde fica a bagunça.
Então você fecha. Aonde é que você põe a visita? Na sala, porque a sala aparentemente está organizada. E tem dia que a gente organiza, né? Joga a poeira para debaixo do tapete, para debaixo do sofá, sai empurrando as coisas assim para de trás do sofá, ou é só eu que faço isso quando vai chegar uma visita? Vou escondendo ali as coisas. Quando eu morava sozinho, misericórdia, e eu estou tendo que me adaptar, porque eu ia chegando em casa, na porta de entrada, já ia arrancando o sapato, jogando o sapato para um lado, sapato para o outro, arrancava a meia, jogava para um lado, jogava para o outro, camisa, e saía me despindo até chegar lá no meu quarto. Hoje eu sou casado, quando eu chego fazendo isso, a esposa já fica assim, ó. Então eu tive que me reeducar. A toalha é um problema, gente, a toalha é realmente um problema. Mas, veja, nós, quando chega uma visita na nossa casa, nós não levamos na parte que está bagunçada, nós levamos na parte que está arrumada. Hoje este espírito, esta vida no espírito, meu irmão e minha irmã, é levar o espírito na parte que está bagunçada. Aparentemente dentro de você e dentro de mim tem muita parte bonitinha, uma casca, uma crosta bonitinha, é texto na mão, é camisa de santo, é leitura antes da palavra, é evangelização nas redes sociais, mas o teu interior, o meu interior, como está? Está sendo visitado por Deus? Está sendo modificado por Deus? O meu caráter, e eu gosto de dizer isso muito, eu sou carismático, amo a renovação, porque se eu estou pregando aqui hoje, é graças a este movimento maravilhoso, este mover, esta ação do Espírito, como os últimos papas disseram a partir de Paulo VI, esta corrente de graça. Mas há uma grande controvérsia no nosso meio carismático. Tem muitos convertidos. O que é o convertido? Ele veio no seminário de vida no Espírito Santo, ele mudou o caminho que ele estava trilhando. Ele parou de ver novela, ele parou de ir no barzinho, no boteco, na balada, etc, etc. Mas ele não trabalhou esta conversão com virtudes. Ele não acrescentou dentro da conversão dele as virtudes. Então tem muito convertido. Não vou bater só na renovação, na igreja em geral, mas tem poucos virtuosos. E hoje em dia, a coisa está preta. Nem convertidos nós estamos tendo mais. Nós temos que reeducar o povo. Eu tenho falado isso com meus amigos. A gente vai ter que começar do zero, pelo querigma. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. E por que começa justamente com este tema, semeador? Porque durante o seminário de vida no Espírito Santo, você vai se sentir tentado em não voltar. Talvez se esta pregação não for meia boca, no próximo tema você não virá. E isso será, é claro, uma tentação do demônio. Por isso que começa com este tema, semeador. Isso é uma estratégia, já avisando a você, já alertando a você, que no percurso dessas 9 ou 10 ou 11 semanas, o diabo vai atentar você para que você não venha. Ou seja, o diabo vai querer arrancar a semente que está sendo plantada no seu coração. E aí não é só o diabo, tem as situações do dia a dia, tem as nossas correrias, os nossos trabalhos, as distrações, que eu vou falar daqui a pouco mais para frente. Mas este tema é para te alertar que acontecerá durante essas semanas, dias em que você vai perceber o assalto do encardido, para que você não venha, para que você não persista, para que a semente que está sendo plantada, semana após semana, tema após tema, seja arrancado, compreende? Sim ou não? Então é por isso que o seminário começa por esse tema, porque é necessário perseverança. O nosso coração, esta terra seca, árida que é o nosso coração, precisa de perseverança, de cuidado, de zelo. Vamos para a palavra. Mateus 13, 1. Amém? Acharam? Mateus 13, 1. Quem não trouxe a Bíblia, diga comigo: Senhor Jesus! Mais forte, gente, animado. Senhor Jesus! Pode me dar 10 anos de purgatório. Naquele dia, saiu Jesus, sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca.
nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, versículo 4, um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram-na. Versículo 5. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouca, profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus. É muito interessante esta parábola. E perceba que algo nos chama a atenção logo no começo. Jesus viu aquela multidão e para onde que ele foi? Para uma barca. Isso tem um simbolismo enorme. De quem era esta barca? Esta barca era de Pedro. O que é que está dizendo aqui? Que Jesus entrou na barca de Pedro, ou seja, a barca de Pedro é a Igreja Católica Apostólica Romana. E fora desta barca, não sou eu, Juninho, que está dizendo, é o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 718. Fora desta barca não existe salvação. Mas puxando isso, saindo um pouco disso, puxando para o querigma, Deus está convidando você nesta noite a vir para perto da barca dele, para entrar na barca dele, porque o evangelho verdadeiro sai da barca. A pregação do evangelho genuíno sai da barca, e a barca é a Igreja Católica Apostólica Romana. E da barca Jesus começa a pregar para aquela multidão. Da barca começa a ecoar a palavra de Deus. E ele traz esta parábola, que para alguns exegetas bíblicos dizem que é a mãe de todas as parábolas. Jesus começa a falar desta semente. E ele diz que esta semente é, se você ler em Lucas, a palavra de Deus. Logo, Jesus fala dele mesmo. João 1,14. E o verbo de Deus e a palavra de Deus se fez carne. Jesus, nesta parábola, diz dele mesmo: ele é a semente que quer cair em vosso coração. De dentro da barca, ou seja, de dentro da igreja, ele é a semente que quer fecundar o seu coração. E aí a parábola começa no versículo 4 dizendo aqui que um semeador saiu pelo caminho a semear. E quem é o caminho, minha gente? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra tradução, o caminho, a verdade e a luz. Quem me segue não andará nas trevas. Então Jesus fala para aquele povo dele mesmo. E fala para aquele povo vendo o que ia acontecer com aquele povo. Ele falava de uma experiência própria, da evangelização que ele estava fazendo ali, do querigma, que significa anúncio da boa nova. Ele estava falando ali do querigma mesmo para aquele povo, falando dele mesmo. Ele era a semente, ele era o caminho. E esta terra era o coração daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dele. Esta terra é o meu, o seu coração. Ele via que ali no meio daquela multidão tinha pessoas inconstantes. Ele via que ali no meio daquela multidão tinha pessoas com pecados graves. Ele via que no meio daquela multidão tinha pessoas que não estavam com interesse nele, mas sim naquilo que ele podia proporcionar a ele. E tem muita gente que caminha assim, que vem bonitinho para a igreja, mas que quando recebe a graça que quer, abandona a igreja, volta para a vida velha. E aí nós entramos então nessas dinâmicas
da onde a semente caiu, da onde a palavra de Deus caiu, ou da onde Jesus chegou. E a primeira parte aonde a semente caiu foi aonde, minha gente? Versículo 4. Vamos ler? Disse ele, um semeador saiu a semear e semeando. Parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Em uma outra tradução diz assim, vieram e comeram logo. Na sua tradução está assim, Odina? Não, a sua tradução é Ave Maria também. Vieram e comeram logo, ou rapidamente. E o que seria então esta beira do caminho? O que é quando a palavra de Deus cai em nós e rápido ela sai de nós? Uma coisa que grandes místicos da igreja bateram e lutaram muitos anos com ela. Uma coisa que leva muita gente a não ter uma vida de profundidade. Quem arrisca dizer que coisa é essa? A distração. Este solo aqui, este primeiro solo aqui, representa a distração. Aquele dia que você vai para a Santa Missa, mas até um canto de um passarinho te distrai. O inimigo roubou a palavra, veio e tirou de você. A distração aparece porque um assunto interno ou externo está chamando mais atenção do que aquilo que era o foco. Quando você está rezando ali, quando você está comungando Jesus, fazendo a sua ação de graças, e aí vem um assunto interno e te rouba aquele momento, ou seja, a palavra caiu no seu coração, mas a distração veio e roubou a palavra de você. Agora mesmo, a gente se distrai assim numa facilidade. Se a gente ouvir um barulho, a gente já olha para trás. É assim ou não é, minha gente? Ou só acontece comigo? A gente se distrai. Se eu perguntar para você, para a maioria aqui, o que foi as leituras de ontem, o que foi que o padre falou na homilia ontem, a maioria de nós não sabemos. Porque o inimigo é mestre em nos distrair. E ele vai nos distraindo, e aqui eu estou falando de coisas internas, pensamentos internos. E aí quando nós vamos pensar nas coisas que nos distraem externamente, nós podemos colocar aí então várias situações. Os vícios, os pecados, as situações que acontecem no dia a dia, os desejos de participar de certas coisas. Nós estamos ali caminhando bem, a semente foi plantada, meu Deus do céu, quantos jovens já passaram na minha história, apesar de eu ser um jovem e ter pouco tempo de caminhada, 9 anos somente, mas quantos jovens eu já vi chegar no retiro que eu estava pregando, o moleque se jogar lá no chão, chorar, espernear, passar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas bem. A menina tinha tirado aquelas roupas velhas do guarda-roupa, aqueles shortinho curto, queimado, jogado fora. Começou a usar saião, roupa modesta. Aquele menino começou a ir à missa sempre. Mas aconteceu algo. Ele foi distraído novamente. E ele voltou à vida velha. Tem tantos, meu Deus do céu. Que você, meu irmão e minha irmã que está acompanhando este seminário de vida no Espírito e vai acompanhar até o final, não seja mais um desse. Porque o inimigo vai tentar te distrair interiormente e exteriormente. E às vezes ele vem com distrações boas. Às vezes a distração é até boa. Às vezes a distração ela é até, como eu posso dizer, justificável. Os meninos brincavam ali, né? Do irmãozinho que foi para a cachoeira. É até justificável. Mas foi uma distração. Porque se ele vive em comunidade, se ele assumiu uma comunidade como pessoa, desculpa estar batendo numa pessoa, e ele deixou os irmãos dele na mão, ele se distraiu, falando numa literatura militar, Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, diz que um soldado distraído é um soldado vencido. E não é uma literatura cristã, não. É uma literatura de estratégia militar. E ele diz também na Arte da Guerra que um soldado que não se conhece facilmente vai se perder no campo de batalha. As distrações interiores são as nossas faltas de conhecer a si próprio. Santo Agostinho: conhece-te
ama-te. Ama-te e supera-te. Quando eu vou rezar, eu já sei o que é que me distrai. O celular. Então, se eu levar o celular para a capela, eu vou me distrair. Se eu deixar comigo o celular, ele vai me distrair. Eu me conheço. Se eu busco a castidade, estou falando para os homens aqui, e tenho problema com a pornografia. A pornografia é a distração que mais me leva para o buraco. E eu pego o celular e fico até altas horas da noite com aquele celular ali. Uma hora ou outra nesta distração eu vou cair. Se eu entro para o banheiro e levo o celular comigo, por mais que eu esteja ouvindo coisas boas, uma hora ou outra a distração vai me pegar. E aí nós podemos entrar em diversas situações. O consumismo. Meninas que gastam e gastam dinheiro com coisas que não precisam, meu Deus do céu. Você chega lá na casa da criatura, ela tem diversas roupas, diversos sapatos. São Francisco de Assis dizia: se você tem uma roupa no seu guarda-roupa há mais de 1 ano sem usá-la, ela já não é mais sua, ela é do pobre. São as distrações que nós não percebemos, aparentemente muito boa. E eu percebo uma coisa no meu trabalho, eu trabalho porque eu preciso, é claro. Mas no dia de pregação, meu patrão parece que ele faz assim. Ele diz: hoje é pregação, por hoje eu vou botar para ver o bagaço nele. E ele, mas ele arruma de tudo. E ele enche a minha cabeça. E eu tenho ali que estar concentrado no trabalho, mas eu não posso me distrair porque eu vou pregar. Falava para o Odinão hoje de manhã isso: irmão, me perdoe, porque eu demorei a pedir o tema. Ou ele me passou, na verdade ele me passou e eu demorei a me ligar. Fui distraído. Não cumpri bem o meu papel de missionário. Não cumpri bem o meu papel de pregador. E às vezes fui distraído por uma coisa boa, pelo meu trabalho, que é minha obrigação. Mas eu não posso desviar o olhar. Veja, a distração aparece porque um assunto interno ou externo está chamando mais atenção do que o ponto de partida. E aí a psicologia vai dizer também mais uma coisa sobre isso. Distrair, então, significa que não estamos com a atenção voltada para o que seria importante. E aí, o que é mais importante na sua vida hoje? Se nós se atentássemos para isso, nós não nos distrairíamos. O mais importante da nossa vida hoje não é o nosso status sociais, não são os seguidores nas nossas redes sociais. O mais importante da nossa vida hoje é a nossa salvação, é a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem, eu chego na capela para rezar e vem aquele tanto de sensação pornográfica, pensamento ruim, pensamento blasfemo, distração. Vem aqueles pensamentos exteriores, preocupações de coisas que eu deixei em casa, distração, e a semente é comida pelos pássaros. Inclusive o pássaro, se você olhar, São Bento tem a figura de um pássaro perto dele. E tem um que eu gosto muito, que eu tenho até uma imagem lá em casa: Santo Expedito, o corvo. Todos os dias, Santo Expedito, soldado romano, quando ele ia se converter, o corvo chegava para ele na figura de um pássaro, olha, comendo a semente que tinha sido plantada no coração dele pelos primeiros cristãos, e gritava no ouvido dele: cras, cras, cras. E ele dizia: é verdade, eu vou deixar para amanhã. Amanhã, então, eu assumo o cristianismo na minha vida. Quando chegava amanhã, ele ouvia aquela pregação de São Pedro, poderosa, sobre o Espírito, sobre avivamento, sobre vida de oração, e ele ficava impactado, ele saía em chamas do grupo de oração. Mas quando ele chegava no caminho, que ele ia assumir o posto de serviço dele, vinha o demônio naquele corvo, o passarinho que come a semente da palavra: cras, cras, cras. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, mas talvez um dia ele ouviu uma pregação porreta, ele ouviu uma pregação que impactou ele, que deixou ele mexido, e ele sabia que ele iria morrer por causa do compromisso dele com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E a espada penetrou, a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, penetrou o coração dele, foi lá no fundo do coração dele, foi lá bem dilatando. E ele disse: eu vou morrer. O corvo chegou. Cras, cras. E ele disse: no cras et hodie. Repita comigo: no cras et hodie. Não amanhã, é hoje. E o que é que aconteceu com o Santo Expedito? Morreu por causa do Evangelho. Mesmo que hoje tirem a sua vida, não se distraia. E estão nos distraindo. Quer ver uma distração e uma denúncia ao mesmo tempo que eu vou falar? O álcool em gel antes de receber Jesus. Estou lá eu na procissão eucarística para receber o meu amado. Vem a doninha com aquele vaso de álcool em gel miserável. Aí passa na mão assim, chega, cai no chão aquele tanto de álcool em gel. Corpo de Cristo. Minha mão toda lambrecada. Eu como aquele álcool em gel com Jesus misturado. O tanto de partículas que ficam na minha mão não é brincadeira. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso. Fui distraído pelo álcool em gel. Qual foi a distração? Que Jesus não tem poder. Que eu não estou comungando o corpo de Cristo. Porque se eu estivesse comungando o corpo de Cristo não viria com Covid-19. Pode dar um glória a Deus. Distrações. Este caminho que Jesus diz aqui nesta parábola, quando você olha para o Antigo Testamento, o povo que estava numa terra perdida, numa terra desértica, no Egito, prisioneiro, o que é que eles fazem para voltar para a terra prometida, minha gente? Eles pegam o caminho. Eles voltam para casa, para a terra prometida pelo caminho. E quem é o caminho do Antigo Testamento? O que é que o Antigo Testamento está dizendo para mim e para você? Quando aquele povo saiu da escravidão para a terra prometida de Israel, o caminho é Jesus, mas muitos daqueles se perderam. É tanto que se você vai ler no livro de Josué, no finalzinho do livro do Êxodo, vai dizer que aquele povo que saiu do Egito não entraria na terra prometida, inclusive Moisés. Por quê? Porque se distraiu. Você está entendendo a pregação, sim ou não? Um dia tinha um monge. Este monge era muito bom. Tinha uma vida virtuosa. O diabo fazia de tudo. Santo Antão vai dizer que o primeiro ataque que o diabo nos ataca é o ataque da impureza, os pecados da carne. E se ele vence naquele pecado da impureza ali, a pessoa é forte, não cai nos outros pecados. Mas se o demônio te pega por este pecado, você cairá em todos os outros pecados. O demônio veio naquele monge, carne, o monge não. Gula, o monge não. E foi tentando, e armava armadilhas, perseguições, os irmãos de comunidade perseguiam ele, batia nele, quando ele vinha passando, já vem o santinho. E um dia ele estava na capela rezando, diante de Jesus Eucarístico. E o diabo então, muito inteligente, disse: já sei como eu vou destruir esse monge, pela distração. E o diabo apareceu atrás do monge em forma de Jesus e disse: se vire para trás, porque eu sou Jesus e estou atrás de você. Me veja. Ele disse: não, se és Jesus, eu vou esperar para te ver no paraíso. Por enquanto eu te vejo aqui, no pão consagrado, no altar. Quando eu chegar no céu, eu te verei em corpo, alma, divindade, como eu estou te vendo agora, mas te verei como o Senhor és. E o diabo saiu da vida daquele monge. Pode aplaudir Jesus. Então qual é a primeira tentativa do diabo? A primeira semente cai no nosso coração e o diabo vem roubar. Qual é essa tentativa? A tentativa da distração. Depois nós continuamos a leitura no versículo 5 e diz: outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu e logo morreu, porque a terra não era profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Primeira coisa, se eu não tenho uma vida profunda de intimidade com Deus, e como que eu adquiro isso? Fugindo das distrações. Se eu tenho que estudar hoje 1 hora
eu estudo da doutrina, 1 hora eu estudarei. O celular vai ficar lá no meu quarto, eu vou botar o livro sobre a escrivaninha e vou me debruçar sobre aquele livro e vou mastigar aquele livro. 1 hora eu tenho que rezar o meu rosário. 1 hora não me distrairei, por mais que venham as distrações. Quer ver um ataque do demônio? Vocês vão achar até que é bobagem minha. Quando você começa a rezar o texto, a ver mais distração. Sabia disso? O padre Gabriel Amorti tem um livrinho dele, pequenininho, esqueci agora o nome. E ele diz que o diabo tenta nos distrair pelas mais pequenas coisas, até mesmo pelo bocejo. Quando você está rezando o texto que você boceja, você está tendo aquilo que se chama de aversão ao sagrado. E isso é porque... Por que você está tendo essa aversão ao sagrado quando você reza o texto? Porque eu não tenho vida interior. Ou seja, não tenho profundidade. Não estou com raízes fixas. Quando eu vou para a oração que eu me distraio, é porque eu ainda não fixei os meus pés. É porque minha casa ainda não está fixada sobre a rocha. É porque eu ainda não desejei que Jesus entrasse, destrinchasse o fundo do meu interior. Se eu ainda não estou indo e persistindo e caindo fácil, é porque eu ainda sou uma pessoa sem raízes. Eu tenho que ter raízes fixas. Quando a palavra de Deus cai em nosso coração, mas nós não aceitamos, não colocamos esta palavra em prática por causa da nossa vaidade, por causa daquilo que nós carregamos dentro de nós, por causa das nossas feridas interiores, e aí vem a distração que também nos rouba. Quando a gente não vive uma vida de profundidade, não se alicerça num lugar, e o jovem é mestre para isso. Não sou jovem, hoje em dia é um movimento, não, como é que posso dizer, um fenômeno, que se eu não estou bem aqui na comunidade, eu pulo para outra. Se eu não estou bem aqui nessa, eu vou para outra. E eu não fixo raízes em lugar nenhum. Se o meu superior me pede para fazer algo que eu não gosto, no caso, na época eu morava na comunidade, era lavar prato. Odiava, amo cozinhar, mas lavar prato é um Deus nos acuda. A gente falava do meu pároco hoje, do meu antigo pároco. Um tempo, eu, no auge das pregações, 30 pregações quase por mês, ele virou para mim e disse: você vai fazer uma pregação só por mês. Eu com a agenda lotada. Mas deu vontade de eu falar: ei, padre abençoado. Mas eu fiquei. Ele estava me testando ali para ver se aquilo ali era um foguinho de palha ou era madeira de verdade. E eu fiquei. Desmarquei as pregações, liguei para o povo, falei: ó, meu padre me proibiu de pregar, etc, etc, etc. Mas eu fiquei ali, um dia eu estava tinha acabado de lavar roupa, tinha entrado pro meu quarto com aquele tanto de roupa, assim, jogado em cima da cama. Ele chegou: que bagunça é essa? Essa bagunça é o seu coração. Pegou as roupas limpas, jogou tudo no chão, abriu a porta do armário, jogou as roupas tudo no chão, disse: arrume tudo, que eu volto daqui a meia hora. Foi embora. Não esperou nem eu dizer: ô padre, essas roupas é tudo limpo que eu tinha acabado de lavar. Mas como aquilo foi bom para mim, porque eu criei raízes. E hoje, se eu saio para pregar viajando o Brasil, hoje se eu tenho um casamento, louvado seja Deus por isso, hoje se eu tenho a minha casa fixa, a minha moradia fixa, é porque eu fixei raízes, e não foi no padre, não foi na comunidade, entenda bem, porque se você fixar raízes nas pessoas, você também cairá. Eu fixei raízes em Jesus. É por isso que, graças a Deus, cuidado para não cair, Juninho, mas graças a Deus eu ainda, aos trancos e barrancos, estou continuando lutando, olhando para aquela barca que Jesus lançou a palavra em mim, e desta barca eu não arredo o pé, desta barca eu não saio. Estão entendendo a pregação, minha gente? Sim ou não? Então, quando nós vencemos as distrações, nós criamos raízes. Criando raízes, nós amadurecemos. Nós vamos descobrindo os nossos defeitos. Lembra que eu falei, a conversão é uma coisa e virtude é outra? Eu vou conhecer os meus defeitos de caráter. No meu caso, eu tenho, nossa senhora, muitos. Porque eu fui um adicto da cocaína.
um adicto do álcool. Desde os 12 anos de idade eu bebi, usei droga, me prostituí, vivi uma vida profundamente no pecado. Não era qualquer pecadinho, não, era pecadão mesmo. Como diz o outro, daqueles cabeludos. Então hoje eu luto com o meu interior estragado, que eu mesmo estraguei. E eu tenho que lutar com os meus defeitos de caráter. Com o vício da mentira. Com o vício do ócio. O que é o ócio? Chegar na frente da TV, aquela série da Netflix, Lupin. Maratonar ela inteira. Cobra Kai, e aí vai. Ócio. Olha outro vício, que nós podemos também chamar de pecados capitais, enraizados dentro de nós. Eu tenho uma imensa dificuldade de acordar cedo. Meu Deus do céu, é terrível. É terrível. São vícios, pecados capitais, defeitos de caráter, que eu tenho que administrá-los. Mas eu já me conheço. Eu sei que se eu vacilar, eu saio mentindo pela rua fora, contando história pelos cotovelos. Eu sei que se eu sentar num sofá muito macio, eu fico lá, porque eu sou manso. E fico horas e horas e horas. E aí as minhas obrigações comunitárias vão passando. Eu sei que... Desculpa, irmão. Eu vou para a cachoeira no dia de arrumar a casa. Tadinho, peguei para exemplo. Eu não sei nem quem é, nem me lembro mais quem é a pessoa, juro por Deus. Então veja, eu vou me perdendo, porque eu não estou solidificado. O que acontece com os nossos irmãozinhos protestantes? Vou para uma igreja protestante, ah não, o pastor está me perseguindo demais, pulo para outra. E, na maioria dos casos, ele já saiu da igreja católica. Aí foi. Pula de um... O que acontece com essa pessoa? Quando chega, depois de ter pulado em tantos lugares, ele já não se encontra mais. E o que acontece com a maioria dos ex-protestantes? Eles perderam a fé. Meu querido, não seja mais um. Não seja mais um. Fixe raízes, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento de ver aquela semente germinar ali, porque a semente tem que morrer para nascer. Mas eu preciso ter profundidade, persistência. Porque quando nós não temos profundidade, quando nós não temos persistência, e é isso aqui tudo que eu estou dizendo, dessa segunda semente que caiu em meio às pedras ali, eu estou dizendo fé. Fé sólida. Um católico não pode acompanhar um canal youtuber protestante. Um católico não pode preparar a sua pregação em cima de doutrina protestante, meu Deus do céu. Por mais que o protestante fale bonitinho, se sente numa cadeira, põe um microfone bonitinho lá, com um tanto de luzinha atrás aí. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Pois é, porque vocês acompanham eles, seus sem vergonhas. Parece, porque paga, financia. Eu estava seguindo um protestante um tempo atrás, porque eu achei fantástica a obra de evangelização dele. O cara está no Cazaquistão. E o trabalho de evangelização daquele cara é magnífico, eu não posso tirar o mérito dele. Ele não é esse pastor coach estrela. Mas um dia, numa caixa de stories, ele disse assim: me converti ao evangelho verdadeiro aos 18 anos. Eu era católico, apostólico romano, deixei o evangelho falso e assumi o evangelho verdadeiro. Eu deixei de seguir ele na mesma hora. Na mesma hora, por mais bonitinho que seja o trabalho dele de evangelização. Por quê? Porque aquilo não me faz bem, aquilo não cria em mim profundidade. Então, meu queridinho, e outra coisa que eu tenho também denunciado muito: livro. Quando nós vamos ler algo, tem que ser aqui, ó, no papel. Papel. Sabe por que a geração de hoje é facilmente conduzida ao erro? Porque não se lê coisas de papéis. E eu não estou falando qualquer porcaria não, tá? Estou falando coisa boa. Estou falando Suma Teológica, estou falando Catena Áurea, que eu vi ali em cima. Estou falando Patrística, estou falando Catecismo da Igreja Católica. Estou falando Filoteia. Estou falando quando eu posso aproveitar, quando eu aproveito as minhas próprias falhas. Bons livros, bons autores.
porque aí eu vou criando profundidade, a minha fé vai aumentando. E o que é que acontece com isso? O fogo das paixões. O fogo das paixões não me consomem. Esta sementinha aqui, ó, foi queimada pelo fogo das paixões. Porque quando eu não tenho profundidade, a primeira paixão que me aparece, eu vou embora, eu largo tudo, eu deixo Jesus. Seguindo a coisa. Depois a semente cai em espinhos. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Tudo está interligado, minha gente. Se eu não me concentro, se eu não tenho uma fé sólida, no primeiro aperto que eu levo da vida, eu desisto. Na primeira pressão que a vida me dá, eu abandono. Eu deixo o barco de Jesus lá na margem e vou procurar outros lugares. Vou procurar onde eu sou querido, amado. E aí? Vou procurar aonde eu sou aceito. Na primeira aperto. E deixa eu dizer uma coisa para você. A vida vai te apertar. A vida vai te espremer. Mas quando a vida te apertar, faz como Jesus. Porque era isso que estava acontecendo no alto do Getsêmani. Jesus estava sendo apertado. Aquilo que aconteceu, sua sangue se chama hemadritiose. Que quando a pessoa, psicologicamente falando, fisicamente falando, ela sente que o peso do mundo inteiro está sobre ela. Mas Jesus, o que é que faz? Ele abandonou? Não, ele deixou ser espremido. E este espremido aqui de sua sangue diz muito para você, porque a azeitona, ela é espremida, ela é passada, ela é moída, mas da azeitona espremida sai o azeite, e o azeite é o Espírito. Se você for espremido pelo mundo, você não pode fugir, mas de você tem que sair o azeite, de você tem que sair o Espírito. A resposta que sai de você, mesmo que sois sangue, é uma resposta verdadeira de amor a Deus, porque eu não deixarei, eu não abandonarei, e deste espremo eu vou fazer com que o azeite saia. E este azeite nós sabemos na Bíblia, quando um rei ia ser ungido, se jogava azeite, quando um profeta ia ser ungido, se jogava azeite, quando um sacerdote ia ser ungido, se jogava azeite. Do meu azeite eu ungirei muitas e centenas de pessoas. E isso aqui que a palavra está dizendo, aquela semente que cai em terra boa, aquela semente que ouviu, aquela terra boa que ouviu a palavra de Deus, ela dá fruto 100 por 1, é o espremo da azeitona. Você está entendendo a pregação, sim ou não? Mas eu não posso, no meu primeiro problema, no meu primeiro pecado, abandonar a igreja. O simbolismo dessa palavra é fantástico. Por que Jesus vai para a barca? Para sinalizar que nós temos uma igreja. Caiu no pecado, meu filho, foi espremido pelo pecado, corre para a barca de Pedro, corre para o confessionário. Caiu numa situação, seja ela qual for, corre para Jesus eucarístico. Dom Bosco dizia: se queres muitas graças, vá muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Se queres poucas graças, vá poucas vezes ao Santíssimo Sacramento. Ora bolas, eu tenho que fixar raízes, porque quando a chuva vem, quando a tempestade vem, se eu estou enraizado em Jesus, pode vir os pássaros, podem vir as pedras que o mundo tacam, pode vir as paixões, podem vir os medos, pode vir a vaidade, que eu continuarei ali firme, mesmo machucado. Vai dizer Tertuliano, porque o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E tem um martírio que não é só o martírio de sangue, tem um martírio chamado martírio branco. Qual é o martírio branco? É quando eu, na minha vida cotidiana, eu não estou muito afim de rezar o terço, mas eu rezo por amor a Deus. Isso se chama martírio branco. Quando eu estou no meu trabalho muito cansado, exausto, mas eu tenho um compromisso, uma pregação, uma intercessão, e eu vou lá naquela intercessão mesmo moído, mesmo acabado com todas as situações que eu estou vendo na minha casa. Isso se chama martírio branco. Quando eu estou com a minha namorada ali, prestes a cair no pecado da carne, e eu digo para ela: minha filha, para lá. Isso é martírio branco. E o meu martírio vai gerar vida, e vida 100 por 1,
70 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O martírio branco vai gerar vida em você. Porque esta última, para a gente encerrar, porque eu já estourei meu tempo. A terra boa é aquela terra que luta contra as distrações, contra as paixões, contra a falta de fé. E Deus quer que você seja esta terra boa. Pode dar um glória a Deus aí, minha gente. Tá louco? Mas glória a Deus mais desanimado. Foi melhor, irmão. Te perdoo da cachoeira por causa disso. Não foi você, não? Esse é de 10 anos, né? Ixi, mas tem um tanto de gente aí que vai pegar uns 10 anos, hein? 1000 anos é como um dia, hein? Gente, vocês entenderam? Como é que está o seu coração hoje? Seu coração hoje está como essa primeira terra aqui? E aí talvez eu não te culpo, porque a semente sai tão rápido de você. Porque nós sabemos que a beira do caminho é onde as pessoas passam, pisam. Será que o seu coração já foi pisado? Machucado? Talvez você já foi traído, humilhado. Talvez você passou por uma situação difícil. Talvez essa segunda situação aqui, de não criar raízes, é porque você ouviu quando você era mais novo, ou no útero da sua mãe, que você nunca seria ninguém na vida. Talvez quando você estava dentro do útero da sua mãe, enraizado no útero da sua mãe, ela tentou arrancar você de lá, te abortar. Convido você a fechar os seus olhos agora e ir imaginando as situações e ir vendo aí dentro de você em qual situação dessa você se encontra. E aí por causa disso hoje você não consegue fixar em lugar nenhum, porque você sente, quando você está no lugar, gostando daquele lugar, vem aquela sensação do útero da sua mãe que deveria ser arrancado dali, e aí você já se arranca da onde você está e vai embora. Ou talvez você seja uma pessoa que desde criancinha ouve isso que eu falei. Você não será ninguém na vida, você não presta, você não vai servir para nada. Veja, o seu irmão é muito melhor do que você, ou seja, as pedras da vida. No meu caso, a pedra mesmo da droga, da cocaína, da prostituição, que me apertaram. Ou os espinhos, como diz São Paulo. Qual é o teu espinho na carne hoje? O teu pecado de estimação que você traz? Veja aí este espinho que tem te espremido e não tem te deixado viver uma vida santa. Este pecado de estimação, traga agora a sua mente. E aí a palavra cai dentro de você, mas aí vem o espinho do pecado de estimação e espreme a palavra e você perde a palavra. Fala para Jesus agora. Fala para Jesus: Jesus, o Senhor é um bom agricultor. Eu me decido abrir o meu coração nessa noite para o Senhor limpar, tirar as pedras, fofar a terra que está dura, porque aconteceu tantas coisas. Eu fui traído, eu fui humilhado, e eu fechei o meu coração, Jesus. Eu deixei o meu coração preso, até mesmo para o Senhor. Mas nessa noite eu quero me abrir, Senhor. Vem com tua doçura, vem com tua calma fofar a terra do meu coração, tirar as pedras. Quais são as pedras, meu irmão? Vai imaginando aí as diversas pedras que você carrega. A pedra da falta do perdão. E o Senhor diz para mim isso. A falta do alto perdão. Você não se perdoa. Você não consegue se perdoar pelas coisas que você faz. Por fora você é uma casca bonita, bela, mas por dentro você se julga a pior pessoa deste mundo. Por fora você prega, você canta, mas por dentro você se sente um inútil. E muitas vezes, desculpe dizer coisas tão duras, muitas vezes te vêm até os pensamentos de morte, de suicídio. Deixa Jesus tocar agora. Se você foi ferido pelos espinhos da vida e o Senhor traz ao meu coração uma situação de abuso sexual na infância,
E é um espinho, uma dor que você traz dentro de você até hoje. Jesus está tocando agora nesta dor que você carrega de ter sido abusado. Jesus está curando você agora. Porque Ele é o agricultor. O Pai é o agricultor. E Ele vem, o agricultor sabe cuidar. O agricultor sabe que a terra dura precisa ser fofada. Deixa Jesus tocar no teu coração. O teu coração tão duro com falta de amor, porque o seu pai e a sua mãe talvez nunca disseram eu te amo. O coração tão duro porque você foi traída pelo seu namorado, aquela pessoa que você confiava, aquela pessoa que você se entregou para ele, ao ponto de entregar a sua virgindade para esta pessoa, e hoje você é tão dura. Você é tão duro, mas Deus está tocando nesta terra dura que é o seu coração, com um amor suave, com um amor lindo, puro. Um amor que devolve a você até mesmo a sua virgindade que você perdeu. Creia nisso. As humilhações que você já passou. Quantas vezes você está rezando e vem aquela humilhação à sua mente, aquele xingo que você levou, e você já se distrai porque você fica com raiva. Deus está tocando em você agora. Toca, Senhor. Deixe esse amor de Deus tocar em você. Deixe esse amor de Deus fazer que o teu solo, o Senhor me diz, aqui no meu coração muito forte, que isso eu sei que é a maioria de nós aqui, você é orgulhoso. Orgulhosa. O tempo inteiro não se abriu para a pregação por orgulho, por vaidade. Deixa Jesus tirar esse orgulho de você. Deixa Jesus tocar neste orgulho de achar que já sabe tudo, que entende tudo, que pode fazer tudo com proeza. Eu quero pedir perdão aqui em nome de Jesus por ter citado tanto a situação da cachoeira, porque o Senhor fala que uma pessoa não